Tem um sociólogo que eu sou deveras fã, que eu conheci no meu primeiro período da faculdade de economia, que ele apresentou uma teoria chamada modernidade líquida. Pelo título, se você está mais adentro de âmbitos sociológicos, ou até mesmo da própria faculdade em si, administração e economia, você conhece Bauman, que foi quem apresentou esse termo, que é basicamente uma sociedade líquida, uma sociedade que não consegue mais se estabelecer, que é a cultura do desfaça-se do que pensar. Se o relacionamento exige esforço, para que me prender nesse relacionamento? Termine esse relacionamento. Se a amizade se torna complicada, se você não consegue mais trocar duas palavras, se seu ego está ferido, termine a amizade, bloqueie essa pessoa. Se alguém erra, se alguém faz alguma coisa errada, cancele essa pessoa. A cultura do cancelamento, tudo gira em torno de uma pergunta para todas as pessoas. Isso ainda me beneficia? Essa amizade, esse relacionamento me beneficia de alguma forma? E criamos uma cultura, criamos uma sociedade líquida. Uma série chamada The Last of Us, a série mesmo da HBO, não o jogo, registra isso muito bem. Em um mundo devastado pelo fungo Cordyceps, sobreviver sozinho parece ser a melhor estratégia. E parece ser algo bom. Pessoas só sendo usadas como uma alavanca para eu chegar em um determinado lugar, para eu não ser morto. Porém, conforme a história da série avança, fica claro que ninguém sobrevive muito tempo sem carregar o peso do outro. Os personagens descobrem que viver apenas para si mesmos produz isolamento. O Bill, na série, é retratado muito como isso. Enquanto carregar alguém, mesmo com sacrifício, produz uma certa esperança. Em contrapartida, quando o Bill está sozinho e isolado, a partir do momento vemos Joel e Ellie. Quando Joel carrega Ellie, ele sente esperança. E Paulo escreve exatamente sobre isso. Num texto que vamos ler isso hoje, depois de dedicar todo o capítulo 14, que já expomos aqui, as diferenças de consciência entre cristãos fortes na fé e fracos na fé, agora ele responde uma pergunta inevitável que surgiria entre os romanos. O que o forte deve fazer diante do fraco? Apesar de ele ter dado uma palhinha lá no capítulo 14, ele traz essa resposta aqui no texto de hoje de Romanos 15, e a resposta não é ignorem, nem humilhem o fraco, nem mostre que está certo, mas a resposta é carregue, dê suporte aos seus irmãos. E foi exatamente isso que o próprio Cristo fez conosco, apesar de mortos, apesar de fracos. Cristo nos carregou, Cristo nos suportou e morreu por nós na cruz do Calvário. Porém, uma alegria se dá para nós cristãos. Nosso Cristo, o nosso Messias, não está morto, não temos um túmulo para adorar. Ele carregou sobre si todos os nossos pecados, mas como nele não havia pecado nenhum, ele ressuscitou ao terceiro dia. Em um domingo, ele ressuscitou. E agora, ele é o primogênito de Deus, não mais o unigênito. E levou sobre si todas as nossas dores. Levou sobre si os nossos pecados. E isso é o que vamos meditar hoje. Peço que vocês abram em Romanos 15 e vamos ler do verso 1 até o verso 6. Certo? Peço que acompanhem na sua Bíblia, eu vou estar lendo na versão NAA, tá certo? Então, vamos lá. Capítulo 15, verso 1 até o verso 6. Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Pois tudo o que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros,
segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso daqui lembrando, estamos em um bloco de Romanos que ensina muito sobre a vida prática da igreja, como a igreja deve se comportar uns com os outros. Pode gerar até uma dúvida aqui, que o mesmo modo de pensar de uns para com os outros não é uma forma de criar um multamiceto de Resident Evil 7, mas é algo mais profundo, que vamos entender, expondo versículo por versículo. Então, entrando no primeiro ponto que Paulo levanta aqui, vamos por partes, que nem Jack Stripador fala. No verso 1, o que Paulo está tentando passar é que os fortes devem carregar os fracos. Assim como na guerra, um canga, a gente tem lá quando o soldado está ferido, nós temos o canga que o carrega nas costas, o levando, porque ninguém fica lá, ninguém fica longe do grupo, e mesmo que morra, ainda assim é levado os seus restos com aqueles colarizinhos do exército. Vocês sabiam que se um soldado morrer na guerra, o seu companheiro leva aquelas medalhinhas, uma bate no crânio do seu amigo e o outro ele leva para mostrar ele morreu, mas eu trouxe ele aqui comigo. Porque é isso que os fortes, é isso que aqueles que resistem, em uma analogia bem básica, assim dá para se dizer, devem fazer. No verso 1, repetindo aqui, vamos ler isso, daqui é uma exposição, vamos nos lembrar, Paulo fala, ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar nós mesmos. Paulo começa falando, nós que somos fortes na fé, e ele se inclui nisso, mas imediatamente destrói qualquer superioridade. Paulo não era isso, de estar sobressaindo. Segundo ele, o menor de todos os santos, não só dos apóstolos, mas o menor de todos os santos, que é toda a eclesia, toda a igreja. Ser forte não significa possuir privilégios sobre os demais, significa possuir responsabilidades sobre os demais. A palavra suportar não significa apenas tolerar no grego, mas transmite a ideia de carregar um peso. A mesma ideia de alguém colocando nos ombros a carga de outra pessoa e ajudando essa pessoa a carregar. Nos exemplos que Paulo fala, uns ainda criam em dias sagrados judaicos essas pessoas que eram fortes na fé, que acreditavam que tudo estava cumprido em Cristo, carregam esses fracos nas costas, os ensinando, os mostrando o caminho, mostrando a graça de Cristo Jesus e os ajudando, não fazendo cair em pecado. O forte espiritual não recebe um troféu que nem a Copa do Mundo, uma coroa corruptível, como o próprio Paulo descreve lá aos Coríntios. Recebe uma mochila mais pesada para ajudar os seus irmãos, ajudar os outros santos na fé. Na igreja moderna, muitas vezes acontece o contrário. Os mais fortes na fé criam uma cultura legalista de pesar os mais fracos, de dizer, não, tem que fazer isso aqui mesmo, não sei o que, você não pode fazer isso, não é errado, não sei o que. E acaba criando um legalismo e afastando mais pessoas ainda do evangelho, deixando essas pessoas longe de verem o amor de Cristo, o amor gracioso que se entregou por graça. Quem conhece mais a Bíblia se torna mais, na igreja moderna, quem conhece mais a Bíblia se torna mais impaciente. Quem amadurece mais passa a criticar mais dentro da igreja moderna. Quem entende a liberdade cristã começa a desprezar quem ainda está crescendo. Isso é uma falha dentro da igreja moderna que acontece em muitos ciclos. Paulo diz para nós cristãos modernos, não, isso é errado. Quanto maior sua maturidade cristã, maior deve ser a sua capacidade de carregar as pessoas. Jesus nunca usou seu conhecimento para esmagar pessoas, mas ele as convidava a crer nele. Usou seu amor para levantar pessoas. Tudo isso nos leva ao verso 2. Não viver para agradar a si mesmo, mas mostra a nossa responsabilidade para com os outros. Verso 2. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Voltando ao que a gente falou lá no verso 14, o que fazemos não é para a nossa edificação, mas para a edificação da igreja, para a edificação dos nossos irmãos.
Esse versículo costuma ser mal interpretado. Paulo não está dizendo, faça tudo para agradar as pessoas. Nem Jesus conseguiu agradar todo mundo. Ou seja, Paulo fala que, na real, ele coloca um limite no que é bom para edificação. Vamos ler aqui novamente. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo o que é bom para a edificação. Esse é o limite que Paulo coloca. Não é agradar o ego daquela pessoa, não é massagear o ego daquela pessoa nos seus próprios delitos, nas suas próprias falhas, nos seus próprios erros ou até na sua imaturidade. É promover o crescimento espiritual. Não é discutir, não é bater boca, mas é ter um ambiente de debate amoroso, conhecendo, sabendo que aquela pessoa que está do outro lado é o seu irmão na fé. É promover esse crescimento espiritual dentro da igreja. Existe uma enorme diferença entre massagear o ego e ter essa comunhão. Edificar, agradar o próximo para edificação. O mundo vive perguntando sempre o que eu quero. O cristão, nós devemos perguntar o que edifica meu irmão, o que eu tenho que fazer para edificar o meu irmão. A liberdade cristã nunca deve se tornar uma licença para o egoísmo. A liberdade cristã deve produzir uma maturidade. A liberdade cristã deve produzir uma humildade, porque essa liberdade que temos não é pelo nosso esforço, mas tudo vem pela graça de Cristo, pelos olhos graciosos do próprio Deus que nos elegeu entre nossos delitos e nossos pecados. A liberdade cristã é uma oportunidade de amar nosso irmão, é de amar o próximo, de até amar aqueles que nos odeiam. Toda decisão deve passar por uma pergunta: isso ajuda o meu irmão a crescer em Cristo? Se a nossa decisão não leva em consideração essa pergunta, se não ajuda o nosso irmão a crescer em Cristo, talvez eu precise abrir mão daquela posição que eu estou tomando. Mas devemos sempre relevar essas situações. E Cristo é o nosso modelo de renúncia, como o próprio Paulo escreve aqui no verso 3, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Cristo é o nosso modelo. Ele carregou sobre si os insultos que estavam sobre nós. Carregou sobre si os nossos pecados. Paulo poderia citar qualquer exemplo de pessoa aqui. Poderia citar até ele mesmo, poderia citar qualquer um dos apóstolos, poderia citar um dos patriarcas, mas ele escolheu Cristo, porque toda a ética cristã nasce no Evangelho. Toda a ética cristã nasce em Cristo, porque nós devemos ser um imitador de Cristo, um pequeno Cristo aqui na Terra. Jesus possuía todos os direitos. Jesus possuía todos os direitos, mas abriu mão de todos os direitos. Ele não se usurpou ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo e se tornou servo, semelhante a mim e a você. E ainda morreu sobre o madeiro. Aqui não dá nenhuma tentativa dos fariseus mostrarem, ó, que amaldiçoado está quem está sobre o madeiro, de dizer esse é um amaldiçoado. Mas Cristo transformou o madeiro na maior forma de bênção, porque ele levou sobre ele todos os nossos pecados. Ele fez a maior renúncia de todas. Ele não precisava passar por isso, bastava ser justo e nos condenar. Mas ele nos olhou com misericórdia. Ele fez uma aliança entre ele, o Pai e o Espírito Santo antes da fundação do mundo. A aliança da redenção. Ele veio carregar a nossa culpa. E Paulo aqui cita o Salmo 69, que é um salmo messiânico. As ofensas dirigidas contra Deus caíram sobre Cristo. Nós merecíamos aquela condenação. Nós merecíamos ser mortos, mas ele assumiu o nosso lugar. E isso muda completamente a nossa perspectiva. Se Cristo carregou a minha culpa eterna, quem sou eu para não carregar as pequenas dificuldades do meu irmão, para não suportar, para não dar suporte, para não colocar no meu ombro, nas minhas costas e falar, você vem comigo também. O Evangelho destrói todo o orgulho. O Evangelho nunca deve partir para o orgulho, mas como eu já falei, gera essa humildade.
As escrituras e tudo isso aponta para uma perseverança, porque mesmo que doa, mesmo que faça tudo, Paulo fala aqui, e todas as escrituras apontam para isso. Tudo o que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das escrituras tenhamos esperança. Apesar de tudo, Deus nos deixou a sua palavra, Deus nos deixou a sua revelação para que tenhamos esperança. Por que estudar o Antigo Testamento? Porque Deus nunca desperdiçou nenhuma página da Bíblia. Toda a Escritura ensina. O Antigo Testamento é normativo para a gente. Serve de modelos históricos, de uma norma para seguirmos, que às vezes é testificada, que muitas vezes é testificada até no próprio Novo Testamento. Toda a Escritura consola, toda a Escritura fortalece, toda a Escritura, toda a palavra de Deus produz esperança. Nossa geração procura esperança em notícias, em redes sociais, em dinheiro, em política. O tal político vai mudar o Brasil. Em autoestima, minha beleza me traz, me abre portas. Paulo aponta para outra direção. A esperança nasce das Escrituras. Quanto menos Bíblia, menos esperança. Quanto mais Bíblia, a perseverança gerada. Não existe cristão longe da palavra, por isso que devemos meditar nessa palavra de dia e de noite. Josué 1:8. Muita gente veio, Josué 1:9, seja forte e corajoso. Mas em Josué 1:8, medite na sua palavra, medite na minha palavra de dia e de noite. Não existe cristão, não existe um seguidor de Cristo que não faz uma leitura bíblica constante e diária. E essa unidade, não de pensamento, de ideias iguais, porque podem ter pensamentos divergentes, mas essa unidade de um suportando o outro nos leva a glorificar a Deus. Tanto o verso 5 quanto o verso 6 fala isso. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. O de suportar o irmão, o de carregar o irmão, assim como Cristo. Verso 6, para que vocês, unânimes, em uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois da doutrina, Paulo termina com uma oração aqui. Ele sabe que a unidade não nasce apenas do esforço humano. A unidade da igreja é obra de Deus. E observe o objetivo final. Não é apenas convivermos bem, convivermos, opa, bom dia, bom domingo, boa noite, boa semana, a paz de Cristo. Não. Não é evitar conflitos. Não é criar um ambiente agradável dentro da igreja. É algo maior. Para que a uma voz glorifiqueis a Deus. Ou na NAA, para que vocês, unânimes, e uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. A unidade da igreja é evangelística. Quando pessoas completamente diferentes conseguem amar umas às outras e dar suporte umas às outras, o mundo percebe que existe algo sobrenatural ali, que o próprio Deus está unindo aquelas pessoas, que o próprio Deus une a sua igreja. A igreja una da igreja católica é muito mais do que isso. É nós, crentes, presbiterianos, batistas, assembleanos, apesar das divergências, sermos unidos, que glorifiquemos a um só Deus, Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo, aquele que morreu por nós na cruz do Calvário. A glória nunca termina na igreja, a glória sobe no céu. Romanos 15 nos lembra que a maturidade cristã não é medida pelo quanto sabemos, é medida pelo quanto servimos, principalmente ao nosso irmão, o quanto edificamos ele. Cristo não nos chamou para vencer discussões nem debates religiosos, nos chamou para carregar pessoas. Chamou-nos para carregar pessoas fracas, levá-las à cruz, mostrá-las a cruz de Cristo e a sua liberdade. O forte sustenta, o maduro renuncia ao seu orgulho. O discípulo aprende nas Escrituras. A igreja, unida por meio de todo esse amor, glorifica ao Deus vivo.
Enquanto o mundo ensina, viva para você mesmo, Cristo diz, morra para si mesmo, assim como eu morri pela humanidade. Enquanto o mundo abandona quem atrasa na caminhada, quem só vê outros como escadinha para subir degraus, a igreja deve caminhar na velocidade do irmão mais fraco, até que ele também amadureça. Esse é o amor do Evangelho, um amor que não abandona, mas um amor que sustenta, um amor que carrega. Isso nos leva a algumas aplicações para os dias de hoje e é algo que devemos mentalizar. Devemos perguntar a nós mesmos: minha maturidade espiritual tem produzido humildade e orgulho? Quanto mais eu estudo a Bíblia, quanto mais eu leio, tem produzido orgulho sobre meus irmãos, até das pessoas que pensam diferentes, ou tem produzido humildade? Humildade para debater com amor, se houver algum debate. Humildade para amá-lo, apesar das diferenças. Que ele não precisa pensar igual a nós. E aí? Um orgulho ou humildade? Lembrando, o Evangelho deve produzir sempre humildade. Segunda coisa, antes de exercer nossa liberdade, pergunta que devemos sempre fazer: isso edifica meu irmão ou apenas satisfaz os meus desejos? Nossa resposta, nossas atitudes, nossa liberdade deve ser sempre isso aqui, ó. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo o que é bom para a edificação. Terceira coisa que isso nos leva é assuma a responsabilidade de fortalecer alguém na fé. Um novo convertido, um irmão desanimado ou alguém que luta com dúvidas, alguém que luta contra seus pecados, que todos nós lutamos. Mas acredite, quando um irmão ajuda o outro, a caminhada fica mais fácil. No livro O Peregrino de John Burney relata o cristão. E os momentos mais fáceis de maior deleite na caminhada do cristão foi quando ele estava na companhia de seus amigos. Quarto, devemos criar o hábito diário de ler as Escrituras. A perseverança na esperança são alimentadas em nós pela leitura da palavra de Deus. O mesmo Deus que determina o fim também determina os meios para qual esse fim será alcançado. E a perseverança e a esperança são geradas pela leitura das suas Escrituras, como vemos aqui no verso 4. Pois tudo que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. E o quinto e último ponto, devemos nos esforçar para promover a unidade da igreja em amor, evitando discussões desnecessárias, fofocas ou divisões, para que toda a congregação glorifique a Deus a uma só voz. O Evangelho produz isso. O Evangelho produz esse amor entre os irmãos. E esse foi o vídeo de hoje, a exposição de Romanos 15. Espero que você tenha gostado. Clica no vídeo aí do lado e nos vemos amanhã com a continuação dessa exposição. Tchau, tchau, galera!